TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos. Nós vamos falar de um tema que nos é muito querido e que é a base da nossa presença no Espiritismo, ou então, se não o conhecêssemos, significava que nunca tínhamos ouvido as vozes dos Espíritos, porque é isso que o livro dos Espíritos é para todos nós. Nós vamos fazer uma viagem, vamos recuar no tempo, ou então não perceberíamos o que é o livro dos Espíritos. E temos que recuar muito, temos que recuar até há 162 anos, uma vez que este livro é ainda jovem, se nós pensarmos no tempo que ele tem, ele é jovem, mas aí vamos encontrar, sim, a voz dos imortais, a voz dos Espíritos do Senhor, mas depois vamos ter que recuar um pouco mais para compreendermos que nada do que está hoje no plano da matéria é projetado no plano da matéria. Muito obrigada. É projetado, sim, no plano espiritual, é lá que as realidades se vão projetar. E depois temos que recuar ainda mais até ao tempo daquele que foi o caminho, a verdade e a vida, até à ceia, à última ceia de Jesus. Porquê a última ceia? Porque Jesus deixou uma mensagem aos seus seguidores, aos seus discípulos, que seriam apóstolos mais tarde. E nessa ceia ele vai fazer um conjunto de recomendações premonitórias, porque passariam muitos séculos antes do Consolador prometido vir até nós, muitos séculos. Mas Jesus iria deixar essa mensagem que João então gravou e que nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, porque Jesus está-nos a falar da mensagem que viria então no século XIX até à humanidade. E as suas palavras foram: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele enviar-vos-á um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Jesus era um Espírito puro, de uma lucidez imensa, de um conhecimento imenso. Nós sabemos que ele era o médium de Deus na Terra, ele trazia a mensagem, ele não veio até nós porque precisava de evoluir na Terra, ele veio até nós porque veio ajudar-nos a evoluir. É exatamente ao contrário. Não é? Não pensemos nós que Jesus precisava de encarnar na Terra. Ele já tinha feito o seu percurso, ele era um espírito e é um espírito com capacidades que nós não somos capazes de compreender. Então, para que nós não perdêssemos esse contacto com o Evangelho, ele sabia que nós durante esse tempo iríamos perdê-lo de alguma forma, com esse Evangelho, com essa pureza que ele nos tinha entregue, ele vai-nos então dizer que viria esse Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber naquele momento, na sua essência completa, porque ainda não o via, porque não o conhecia. E continua dizendo no João: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. Agora já me posso aproximar do microfone. Obrigada. Então, o Consolador, que é o Espírito Santo. Quem já leu Paulo e Estevão sabe o que nos diz Emmanuel. O Espírito Santo é uma pleia de espíritos muito evoluídos que são então esses espíritos do Senhor que vêm até nós e nos trazem a mensagem.
esta mensagem luminosa que ficou gravada então no livro dos Espíritos. Ora bem, esta foi a mensagem de Jesus na última ceia. Qual é a mensagem que virá séculos depois? Porque séculos depois virá uma mensagem que nos vai falar, e aqui quem nos fala é Chico Xavier, mas que nos traz a mensagem do Espírito Humberto de Campos, neste livro extraordinário, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que nos vai relatar como foi preparada a vinda da mensagem do Cristo Consolador mais uma vez à Terra. Estávamos então, como nos diz Humberto de Campos, no transcurso, e entre parênteses, século XIX, portanto estávamos no século XIX, cumprir-se-ia, portanto passaram 19 séculos, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas, o caminho das profundas transições do século XX. Todos nós sabemos que todos os destinos da humanidade são presididos por Jesus. Jesus é o governador espiritual deste planeta. E mais uma vez, todos os destinos humanos estão a ser supervisionados por Ele. Já o eram e continuam a sê-lo. Ora bem, estas transições iriam ocorrer, elas estavam a ser preparadas no plano espiritual. Mal haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e esta é uma outra história que não nos cabe contar aqui, mas Bonaparte nasceu com um outro percurso que ele não cumpriu, mas é uma história que não nos cabe agora aqui. E já o espaço se movimentava, no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os génios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Resumimos esta mensagem de Humberto de Campos, este pequeno trecho, a isto. Os génios, os espíritos do Senhor, estavam a ser reunidos para voltarem a reencarnar como missionários na Terra, para voltarem a trazer a mensagem. Uns ficariam a trabalhar no plano espiritual, outros viriam até à Terra. Era este o plano que Jesus tinha para todos nós. Uns iriam inspirar, outros iriam trabalhar na Terra. A obra divina iria prosseguir o seu curso, iria prosseguir o seu rumo. Nós sabemos que o planeta está a transformar-se num planeta de regeneração. Nós sabemos que estamos a deixar de ser um planeta de expiações e provas. Ora, tudo foi preparado para que a humanidade continuasse a progredir. Desculpem que eu andei demais. Em uma de tais assembleias, portanto, numa dessas reuniões, no plano espiritual, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, presidida por Jesus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor. Portanto, há um discípulo que foi incumbido de uma tarefa, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação. E Humberto de Campos diz-nos que este missionário, que vai ser Allan Kardec, ele vai nos trazer um método de observação diferente, uma metodologia diferente. A todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz terrestre na cidade de Lyon.
Ora, por que vêm estes missionários à Terra? Porque nós não somos capazes de ver por nós próprios. Nós não somos capazes de descobrir o que a providência divina já colocou à nossa frente. Porque já colocou. Jesus já tinha vindo há 2000 anos, mas a humanidade ainda não tinha feito o percurso. Então viria de novo para trazer-nos de novo a mensagem. A mensagem seria aprofundada e estaria aqui mais uma vez à nossa disposição. Que metodologia era esta? Era uma metodologia diferente, sim. Era uma metodologia lançada com base na doutrina dos espíritos. E nós vamos ver então que ela iria ajudar-nos a lançar novas raízes, a trazer uma nova possibilidade evolutiva para cada um de nós, para cada um que a quisesse ouvir, para cada um que quisesse alcançar essas conquistas. E a resplandecer a suave luz do Espiritismo, depois de certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome. Este pequeno trecho diz-nos que era necessário trazer uma nova luz à Terra e que todas as falanges do infinito, continua, se preparam para a jornada gloriosa. Então vamos recordar que no século XIX havia vários missionários a encarnar e a alterarem a perspectiva na Terra. Estamos a falar de 3 missionários em concreto. 2 da ciência e um que nos iria falar então de religião, de ciência e de filosofia. Galileu, no século XIX, iria nos abrir a concepção com a percepção dos astros, não é? Com o telescópio. Koch iria nos abrir também a percepção, mas aí do infinitamente pequeno e não do infinitamente grande, com o microscópio. E Kardec iria nos abrir a perspectiva de um mundo invisível usando uma ferramenta em concreto, e essa ferramenta chama-se mediunidade. Ora, era essa a grande mensagem, era essa a grande modificação, era esse grande instrumento que o professor Riveille ia trazer a todos nós. E vamos então continuar, porque como é que ele chegou, qual foi o caminho que ele fez. Ele também teve um percurso nessa cidade, ele vivia em Paris, na Paris do século XIX. Ele vai tomar conhecimento, em primeiro lugar, com o magnetismo. Mais tarde, com o fenómeno das mesas girantes, ele tinha que fazer um percurso e fê-lo. Eram os grandes fenómenos da moda em Paris, e não só em Paris, mas em Paris do século XIX. E nesse percurso, ele vai encontrar uma família, a família Baudin. Ele vai às sessões em sua casa, vai nos deixar esse relato em obras póstumas, esse percurso. Quando conhece a família Baudin, a família tinha 2 filhas, ambas eram médiums, eram psicógrafas inconscientes. E Riveille é convidado a frequentar essas reuniões. Como ele era um cientista, ele era um professor, ele era um analítico, ele vai observar tudo o que vê sob o ponto de vista da ciência. E é assim que ele vai relatar aquilo que ele vê. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Se estão recordados, Humberto Campos disse-nos que ele traria um método novo. Ele era metódico, era um cientista, todo o cientista tem um método. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica, tudo aquilo que ele queria. Eu, a princípio, cuidara apenas de instruir-me. Numa fase inicial, ele apenas o faz por
conhecimento, pura curiosidade. Mas mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo, quando as suas perguntas constituíam um todo, e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base do Livro dos Espíritos. Então vemos que até aqui o Livro dos Espíritos foi programado em diferentes fases, com Jesus, que nos diz que nos enviaria um Consolador prometido, no século XIX e anteriormente ao século XIX, ainda no plano espiritual, com a chegada deste missionário à Terra e com o trabalho que ele vai então desenvolver, quando ele conhece então o magnetismo e o fenómeno das mesas girantes, que eram fenómenos físicos. Não é? O fenómeno das mesas girantes é um fenómeno físico. Ora, surge aqui a primeira edição do Livro dos Espíritos, não o livro no global. Foi um trabalho longo, minucioso e que exigiu uma imensa devotação de Kardec. É uma linguagem clara e simples a que ele vai apresentar nestas primeiras 501 perguntas e respostas. Só que o livro não estava concluído. E, portanto, é-lhe dito mais tarde: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com a nossa cooperação, pois este trabalho é nosso. Não era dele, era dessas vozes, desses espíritos superiores que, em nome de Deus, vinham até à humanidade trazer-lhe a mensagem. Nele assentamos as bases do novo edifício que se eleva e que deve um dia reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e de caridade. Então este livro foi escrito por ordem e foi escrito mediante o ditado de espíritos superiores. E é isso que Kardec nos diz no prefácio do livro. Mas antes de divulgá-lo, nós vamos revê-lo juntos, a fim de lhe examinarmos todos os detalhes. E este livro, que foi escrito por espíritos superiores como Santo Agostinho, como São Vicente de Paulo, como Sócrates, Platão, Fenelon, Swedenborg, este livro iria ser então revisto. Ainda em obras póstumas, Kardec vai nos dizer, faz uma pergunta ao Espírito da Verdade, que lhe vai dizer: uma parte da obra foi revista, quererás ter a bondade de dizer o que dela pensas? E a resposta será: o que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la noutros. O Espírito foi revisto por uma outra médium. Foi revisto pelo Espírito da Verdade. Kardec trabalhou longamente neste trabalho e nós sabemos que o tempo de trabalho de Kardec foi curto. Ele empenhou a sua vida, uma boa parte da sua vida, neste trabalho, na codificação que nos deixou desses 5 livros e de outros trabalhos que ele fez, nomeadamente a doutrina, a Revista Espírita. Pergunta Kardec: entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Será que a obra deve ser publicada logo a seguir? Uma parte sim, continua o Espírito da Verdade. Tudo não, pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, essas 501 perguntas, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução.
assumirá proporções que longe estás agora de suspeitar. Essa primeira edição foi um impacto na sociedade do século XIX, que precisava então de conhecer e de se ambientar às novas ideias. Nós sabemos que a sociedade é muito conservadora e sabemos que muitas vezes reage mal à mudança. Então, também um plano espiritual sabia que essa mudança tinha que ser preparada pouco a pouco. É como a nossa existência e as nossas mudanças interiores. Elas não ocorrem de uma vez só. Elas vão ocorrendo pouco a pouco, pois a sociedade muda da mesma maneira, muda pouco a pouco, porque ela é constituída pelos corações de todos nós. Tu mesmo compreenderás que certas partes, só muito mais tarde e gradualmente, poderão ser dadas a lume. À medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem, era preciso dar esse espaço ao ser humano, que ainda tem tantas limitações. Dar tudo de uma vez for imprudente. Importa dar tempo a que a opinião se forme. Toparás com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para diante. Não lhes dês ouvidos. É evidente que ele tinha conhecidos, companheiros, que tinham pressa em divulgar aquela verdade. Mas o mundo espiritual sabia que aquela verdade tinha um tempo. Vê, observa, sonda o terreno, dispõe-te a esperar. Somos todos chamados a ter paciência, nós sabemos. Também Kardec era chamado à paciência. Dispõe-te a esperar e faz como o general cauteloso, que não ataca, senão quando chega o momento favorável. Então esta doutrina começa com 520 questões, 520 perguntas. Ele usa uma dialética que ele conhecia, porque ele era um estudioso. Ele tinha sido educado e conhecia toda a cultura grega, e ele vai fazer um livro de perguntas e respostas. Os espíritos superiores traziam-lhe então essas respostas, muitas delas foram trabalhadas ao longo do tempo, uma vez que, como nos tinha dito, ou como tinha dito Jesus, muito ainda haveria de ser dito, porque não havia espaço para compreendermos tudo de uma só vez. Foi assim que mais de 10 médiuns, o livro não foi escrito apenas por um médium, mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Várias vezes a mesma pergunta era colocada perante vários médiuns e Kardec comparava, Kardec analisava, e só a partir daí é que ele fez o Livro dos Espíritos, que nós hoje abrimos tantas vezes e que muitas vezes nos traz resposta também às grandes questões das nossas existências. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Então, este livro foi colocado ao serviço da humanidade, como veem, há muito pouco tempo. Ora bem, vamos ver então que este livro teve ainda outras orientações. A espiritualidade superior, os espíritos superiores não deixaram nada ao acaso. Nem este símbolo que aqui veem e que existe também no livro das edições da Verdade de Luz. Todo o livro foi pensado pelos espíritos imortais. É um ramo de videira, o que nós aqui vemos, e que os espíritos propuseram ao codificador.
esta cepa que nós encontramos, ela tem uma simbologia. Simbologia essa que está explicada também no Livro dos Espíritos. Então é-lhe dito pelos espíritos superiores: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. A doutrina dos espíritos vinha dizer-nos e vinha falar-nos sobre a imortalidade da alma, sobre a existência de Deus, sobre a pré-existência de cada um de nós, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Eram essas as grandes mensagens que nos ia trazer. E o que é este símbolo? O corpo é a cepa. O nosso corpo é a cepa. O espírito, o nosso espírito, é o licor que não se vê. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago. O homem quintessencia o espírito através do trabalho. E tu sabes que unicamente pelo trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então vimos a matéria trabalhar. Vimos a matéria transformar o quê? Aquilo que já está em nós. O espírito vem transformar e qualificar o seu licor, torná-lo melhor, para que a nossa colheita seja cada vez mais quintessenciada, seja cada vez mais depurada. E por isso o nosso espírito é o licor, é o que tem de melhor. É o trabalho que estamos a fazer, é a elevação espiritual a que somos chamados a cada dia. E foi dito a Kardec que tudo isso estava simbolizado nesta cepa, nesta figura que nós aqui encontramos, este ramo de videira, que é a relação, é uma imagem da relação entre o espírito e a matéria. Ora bem, mas ficava um problema a Kardec. Como é que ele ia começar o livro? Sim, por onde o ia começar? Pela ciência? Pela filosofia? Pela religião? Como é que o livro ia começar? Nós sabemos que quando vemos um filme ou lemos um livro, aquilo que nos lembramos sempre é o início e o fim. E era importante ele saber como ia começar o livro que seria a base de toda a doutrina, o livro que nós mais estudamos aqui no Grupo Espírita Batuíra. É um livro básico, ninguém pode compreender Espiritismo sem ler e sem estudar o Livro dos Espíritos. Então, neste pequeno livro, Doutrina Escola, o irmão X traz-nos uma mensagem muito interessante. Advertido por amigos da espiritualidade de que a ele se atribuía, em nome do Senhor, e estamos a falar de Kardec, a elevada missão de codificar os princípios espíritas, ele já o sabia, destinados à mais ampla reforma religiosa, pusera mãos ao trabalho sem cogitar de sacrifícios. E nós sabemos que ele fez tantos sacrifícios que exatamente o seu corpo se gastou mais cedo. E adotando o sistema de perguntas e respostas, conseguira vasta colheita de esclarecimento e luz. Guardava consigo preciosas anotações acerca da constituição geral do universo. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos perguntas sobre ciência, surpreendentes informes sobre a vida da além-túmulo, belas asserções definindo as leis morais que orientam a humanidade. Sobre tudo isto, Kardec fez perguntas e recolheu respostas. O material esparso equivalia quase que praticamente ao livro pronto. Ele já tinha um livro feito. Contudo, era preciso estabelecer um ponto de partida.
O primeiro compêndio do Espiritismo, porque estamos a falar do primeiro, endereçado ao presente e ao futuro, não podia prescindir de sólidos alicerces. E debruçado sobre a mesa de trabalho, em nevada noite de inverno de 1856, o codificador interrogava-se a si mesmo. Como começar? Pelas conclusões científicas ou pelas indagações filosóficas? Seria justo desligar a doutrina que vinha consagrar o antigo ensinamento de Cristo? Nós também começamos pelas palavras de Jesus. De todo e qualquer apoio da fé na construção das bases que lhe diziam respeito, com o respeito que ele consagrava incondicionalmente à ciência e à filosofia, Kardec orou com todo o coração, suplicando a inspiração do alto. Kardec era médium de intuição e era um missionário na Terra. Erguia-se-lhe a prece comovente quando raios de amor lhe envolveram o espírito inquieto. E ele ouviu, na acústica da própria alma, vigoroso apelo íntimo: não menosprezes a fé, não comeces a obra redentora sem a bênção divina. É como nós todos os dias de manhã. Nós não devíamos menosprezar o dia sem começarmos o nosso dia sem essa bênção divina. E muitas vezes andamos à pressa, não é? Muitas vezes andamos à pressa. E o codificador, nimbado de luz, com a emotividade jubilosa de quem por fim encontrar a solução a terrível problema, longamente sofrido, consagrou o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos à existência de Deus. Os três pilares da religião, da doutrina espírita, são ciência, filosofia e religião. São pilares fundamentais, mas diz-nos Emmanuel que o pilar mais importante é a religião. E Emmanuel apenas veio dizer o que afinal Kardec também fez no Livro dos Espíritos. Precisamos de consagrar-nos e criarmos um elo com Jesus e com o Pai Criador. Começa então com a primeira pergunta: o que é Deus? Mas Kardec não pergunta quem é Deus. Por que é que Kardec não pergunta quem é Deus? E pergunta o que é Deus? Porque Kardec sabe bem e sabia bem que nós não temos condição para saber quem é Deus. Ainda temos muito por caminhar. Ainda temos que a nossa condição não permite essa proximidade ao Pai Criador. Então Kardec vai fazer uma pergunta sobre as qualidades de Deus. O que é Deus? São as qualidades. Ir aprendendo pouco a pouco o que é Deus. E como resposta curta, os espíritos superiores dizem-nos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E é tudo o que nós precisamos de saber por agora. Deus é essa inteligência, esse amor supremo, que é a causa primeira de tudo o que existe. Mas vamos andar aqui a saltar um pouco dentro do Livro dos Espíritos e vamos até uma outra pergunta, 619, que se Deus é a causa primeira de todas as coisas, Deus tem uma lei de amor, uma lei justa. E será que Deus deu a todos os homens meio de conhecer a sua lei? Já que há uma barreira entre aqueles que podem conhecer e aqueles que podem, de facto, compreender, Kardec também aqui não faz a pergunta dizendo Deus deu a todos os homens o meio de compreender. Não. Nós não estamos nesse patamar ainda.
Deus deu a todos os homens o meio de conhecer a sua lei. Podemos conhecer a sua lei. E os espíritos benfeitores vêm-nos dizer: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Para isso também encarnamos, para termos o desafio de estudarmos, de trabalharmos, para compreendermos essa lei divina. Nós nascemos com muitos desafios. Desafios com todos aqueles que nos rodeiam e desafios connosco próprios. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que querem investigá-la. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Quem compreende de uma forma menos profunda a lei de Deus, todos aqueles que ainda insistem na maldade, aqueles que vão tendo boa vontade, aqueles que vão estudando e trabalhando, vão pouco a pouco compreendendo cada vez melhor a lei de Deus. E onde se encontra a lei de Deus? Foi uma pergunta que Kardec também fez. Onde está escrita a lei de Deus? Até aqui, nós poderíamos pensar que a lei de Deus estava na Bíblia, para os cristãos, estava para os hindus no Bhagavad Gita, para os muçulmanos está no Alcorão, e depois vamos encontrando, para todos, estava escrita num livro. Mas Kardec vem-nos dizer que não. O livro ajuda-nos a evoluir. O livro é crucial para nós nos tornarmos melhores porque nos ajuda a refletir. Mas os espíritos superiores vêm-nos dizer uma coisa completamente nova. A lei de Deus está escrita dentro de cada um de nós. Está escrita na nossa consciência. Então, onde é que está o tribunal? O tribunal não nos aguarda fora de nós. O tribunal está dentro de cada um de nós também. Porque lá está tudo o que nós precisamos de saber, de recordar, de trazer à superfície. Isto é completamente novo. Kardec vem nos dizer que esta lei está dentro de nós, na nossa consciência. E assim compreendemos melhor também quando Jesus nos disse que vinha edificar o reino de Deus dentro do coração de cada homem. Mas esta pergunta 621, ela tem uma linha. Visto que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Qual era a necessidade do Consolador prometido? O Consolador prometido, não sei se está aqui alguém novo a ouvir pela primeira vez, é o Espiritismo. E a resposta é: ele tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse relembrada. Por isso Jesus disse na última ceia: virá um Consolador, virá relembrar a mensagem que eu vos deixo hoje e que eu vos deixei nestes 3 anos, nos últimos 3 anos que caminhou sobre a Terra. Ora bem, mas quem trouxe esta lei? Kardec também perguntou sobre quem trouxe a lei, qual o caráter do verdadeiro profeta. E a resposta dos espíritos superiores é que o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Mais uma vez, o caminho é sempre o caminho do bem. Podemos reconhecê-lo pelas suas palavras e pelas suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Kardec era um cientista. Então ele queria saber, pela voz dos espíritos superiores, pela voz dos céus, quem tinha sido incumbido dessa verdade. Ele queria saber quem era o maior profeta que a Terra já conheceu. E ele vai fazer essa pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem? Pois, afinal, quem é que nos pode então guiar para lhe servir de guia e de modelo? E todos nós conhecemos a resposta desta pergunta 625, é muito curtinha. Vede Jesus.
E mais uma vez nós podemos refletir na frase. Não é foi Jesus, é vede Jesus. Então, se não nos diz, se os espíritos superiores não nos falam de foi Jesus e vede Jesus, para onde devemos olhar? Para onde devemos refletir nesta passagem de Jesus sobre a terra e no seu legado? É necessário que olhemos para o quê? Para o que Jesus fez, para a sua atividade, para o seu percurso na terra. Jesus deixou-nos um modelo de qualidades morais, mas deixou-nos também um modelo de ação. Foi a partir de Jesus que podemos falar da verdadeira caridade sobre a terra. Caridade material e caridade moral. Ele deixou-nos, então, um código escrito, mas deixou-nos também uma ação clara para todos nós refletirmos, e os espíritos superiores vêm-nos então dizer: vede Jesus. Ora bem, deixou-nos então um planeta melhor, um planeta com uma mensagem divina e imorredora. E basta-nos então perguntar como é que nós vamos então trabalhar o nosso íntimo. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, se já sabemos que esse modelo é Jesus, bastará que o homem não pratique o mal. Então nós vimos à Terra, temos os preceitos todos de Jesus, como o jovem guardava as palavras, não era? Jesus chamou-o ao trabalho e ele disse que já guardava todos os mandamentos. Mas Jesus disse-lhe que viesse e o seguisse. E ele disse que ainda não era tempo, ainda não era hora, e foi embora e não voltou. Será que nos basta sermos cuidadosos e cumprirmos apenas as leis que Deus nos deixou? Basta apenas que não pratiquemos o mal? E os espíritos superiores dizem-nos que não. Dizem-nos que cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porque responderá por todo o mal que haja resultado de não houver praticado o bem. É uma mensagem diferente, nova, mais aprofundada para todos nós. Não somos apenas bons cristãos, não somos apenas bons espíritas se cumprirmos a lei. Nós ainda temos que ir além. Temos que amar o nosso próximo e cumprir a lei de Deus, fazendo todo o bem que nos for possível. E vamos, a partir de agora, que também já não temos muito tempo, falar do livro dos Espíritos, sobre alguns aspectos essenciais que ele tem. Um desses aspectos essenciais é que o livro dos Espíritos fala-nos da vida sobre uma forma planeada, sobre uma forma evolutiva. Nós trazemos aqui apenas 3 aspectos. A evolução das espécies é um deles. Se observarmos a série dos seres, percebemos que eles formam uma corrente sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até ao homem mais inteligente. Ora bem, diz-nos o Espiritismo que esta obra nos traz um elemento essencial para explicar este dilema. E esta solução, esta chave, é o processo evolutivo das espécies. E como é que é feito esse processo evolutivo? Pela reencarnação. Fomos criados simples e ignorantes, mas vamos evoluir até nos transformarmos em homens, em seres, em espíritos mais inteligentes, mais evoluídos, mais esclarecidos, até alcançarmos a condição de Jesus. Ora, muito bem, isto é-nos dito também, e é dito também no Evangelho, quando Jesus diz a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Quando ele lhe pergunta: mas como é que eu vou
como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não vai voltar para o ventre da mãe da forma como ele entendia. É necessário renascer de novo. E é pela reencarnação que o Espiritismo explica a nossa evolução e a evolução das espécies. Darwin viveu na mesma época de Kardec, eles foram contemporâneos. Para agradar a Deus, desculpem, agora andei para trás. O outro aspecto que nós trazemos, é o segundo aspecto que trazemos até aqui, é então a força do pensamento. O pensamento é um atributo da alma. E todo o livro dos Espíritos, todo o trabalho dos Espíritos nos vem falar da importância dos nossos pensamentos. A pergunta de Kardec sobre o pensamento era: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, respondem, a alma também aí está, visto que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Espiritualmente falando, nós sabemos que o pensamento é criador. Nós sabemos que estamos ligados ao plano superior através do pensamento. E sabemos que é através do pensamento que nós podemos pedir também proteção àqueles que nos podem então proteger e amparar. Cada vez mais a ciência mostra esta ligação entre o pensamento, a nossa vida, a nossa existência e as nossas doenças. Trata-se então de darmos força a esta ideia, e hoje a ciência também dá força a esta ideia, que é uma ideia forte que Kardec nos traz também no Livro dos Espíritos. Nós estamos quase a acabar o nosso tempo, há coisas que já não podemos falar, mas então vamos ainda falar-nos sobre esta concepção. O Livro dos Espíritos, como uma árvore, tem na sua base a ciência, a religião e a filosofia, e nós vamos ver que traz consigo 4 grandes ramos. O primeiro é o Livro dos Médiuns, que Kardec publicou em 1861. O Livro dos Médiuns é a parte experimental da doutrina. Logo a seguir, ele irá trazer até à humanidade o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho veio até nós em 1864. Ele decorre essencialmente a terceira parte em que são estudadas as leis morais, já que é um código de conduta. Vem depois até nós o céu e o inferno. O céu e o inferno decorre da quarta parte do Livro dos Espíritos e veio até nós em 1865. E, por fim, a Gênese, que é um livro que abrange ao mesmo tempo várias questões, é um livro mais científico e também um livro referente a passagens evangélicas que se ramifica de forma difusa. Depois destes livros, como nós vemos, temos um grupo imenso de livros que vieram até nós, muitos deles trazidos pela mão de Chico Xavier, já no século XX. Ele que foi a encarnação de Allan Kardec, e que nós então fomos conhecer e que trouxe até nós e que expandiu os conhecimentos do século XIX. Estamos mesmo no fim, vamos até ao prefácio, mais uma vez. No prefácio em que os espíritos superiores vão dizer a Kardec: lembra-te que os bons espíritos só assistem aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam quem quer que busque no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Não busquemos na religião, não busquemos nenhum degrau. Afastam-se do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. Então, quem é o bom espírita?
Quem é aquele que deve fazer o caminho do bom espírita? O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações. O espiritismo não é, de todo, a manifestação, mas aquele que aproveita do ensino dado pelos espíritos. O bom espírita é aquele que lê, que reflete, que caminha e que interioriza dentro do seu coração as mensagens que vieram até nós por Jesus e pelos espíritos superiores. De nada adianta acreditar se a crença, se a fé, não o levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não o tornar melhor para com o seu próximo. Esta é a verdadeira luta, este é o verdadeiro caminho do bom espírita. O bom espírita é aquele que tem uma luta interior consigo próprio. É aquele que quer fazer frutificar dentro de si o amai a Deus e ao próximo sobre todas as coisas. E a proposta então é que sigamos o livro dos Espíritos, que sigamos as leis divinas que estão inscritas neste livro divino que nos foi trazido há 162 anos e que o possamos seguir de uma forma tão fiel quanto consigamos em cada dia das nossas vidas. Muito obrigada por me ouvirem, um bom sábado a todos e um bom fim de semana.